Quando a gente fala de proteção patrimonial, tem 3 termos aí que parecem um bicho-papão, mas na verdade são simplesinho da gente explicar. O primeiro é o trust, o segundo é a fundação privada e o terceiro é a holding internacional. Você já deve ter ouvido falar, só que talvez você só não saiba realmente o que significa e como que funciona isso, principalmente para proteção patrimonial. Então, nesta aula eu vou te explicar bem certinho esses 3 termos e você vai entender finalmente como isso funciona, como é usado e por que realmente isso pode blindar o seu patrimônio. Galera, vamos começar pelo trust. O que é trust? Pô, Marlon, vamos lá. Imagina o seguinte, vamos supor que você tem uma mochila cheia de brinquedo, né? Os teus brinquedos são aí os teus imóveis, carro, fazenda, dinheiro, né? Ativos, ouro, várias coisas aí, né? São os seus brinquedinhos. E aí, cara, você tem medo de que outra criança roube isso de você, né? Quem que são as outras crianças? Pode ser o governo, uma ex-esposa, um processo, né? Trabalhista, um juiz careca com uma caneta voraz no brasólia. Então, e você não quer que nenhuma outra criança roube isso de você. Roube isso de você. Aí você sabe que tem um adulto que é muito confiável. Você sabe que tem um adulto assim que aquele cara é brabo. Ele é muito confiável. E aí você fala assim, olha, eu vou te entregar essa mochila aqui e você vai cuidar dessa mochila para mim. E aí vão ter várias regras. Olha, você não pode vender, você não pode usar os meus brinquedos, você não pode trocar os meus brinquedos por outros brinquedos. Você só vai cuidar para mim para o dia que eu queira voltar aqui e pegar, você me devolva, ou para, se acontecer alguma coisa, você entrega essa mochila para os meus filhos. Então, o trust, ele é um guardião, ele é um terceiro, ok? Que ele vai cuidar para você da sua mochila de bens, de ativos, tá? Você é quem? Você, nessa jogada, tem um nome chamado de settler. O settler é o cara que fala assim, olha, você vai proteger isso aqui, dessa forma aqui, conforme essas regras aqui, ok? E aí você vai eleger lá no final, quem? Os beneficiários, que podem ser os seus herdeiros, ok? Veja que esse patrimônio geralmente não está mais documentalmente em alguns países ligado ao seu nome, porque talvez agora esteja no nome do trust, porque ele é o guardião. Então, vamos ver aqui onde... Vamos ver aqui de quem é esse imóvel, porque esse cara aqui, uma ex dele está processando ele e falou que é para tomar todos os imóveis do nome dele. E aí o juiz, o banco, qualquer pessoa fala assim, pô, eu ia tomar esse imóvel do nome desse cara aí, mas isso aí não está no nome desse cara, isso aí está no nome de uma fundação, de um banco, de um terceiro, de uma empresa especializada em trust. Veja que legalmente não tem mais o que essas outras crianças fazer, porque não dá para pegar o teu brinquedo. Por quê? Porque se a justiça só pode tomar o que está no teu nome e isso não está no teu nome, não tem como tomar. Agora, é interessante que você entenda, Marlon, mas não é arriscado, porque daí então, via de regra, o trust, ele pode fazer tudo. E aí é que está a jogada, que você vai abrir esse trust em um país onde a lei fala assim que, que tá tudo bem você ter um trust aqui no nosso país e esse trust tem que seguir todas as regras que estão aqui, aqui e aqui. E aí você vai colocar assim, você só vai cuidar, você vai receber tanto para cuidar, você não pode vender, você não pode transferir, você não pode desmembrar e você só pode no final passar para mim ou para um filho meu. É isso. Então pense em um guardião que quando feito da forma correta, show de bola, você não se incomoda, tá bom? Vamos lá. Pessoal, eu quero apresentar uma ferramenta que eu fiz com muito carinho para que vocês possam
tirar dúvidas sem ter que esperar o Marlovski responder. Então, o que eu fiz para vocês? Vai aparecer na sua tela aí um GPT público que eu criei para vocês que vocês tirem algumas dúvidas, para que vocês façam alguma e para que vocês brinquem com essa ferramenta, tá bom? Então, dá uma olhada na tela aí. Quando vocês olharem a sua tela do GPT, neste exato momento, vocês vão ver ali que no lado esquerdo em cima está escrito GPTs. Você vai clicar lá, vai aparecer uma barra de busca. Vocês vão digitar nessa barra de busca de GPTs ali. Teoria das Bandeiras por Marlon Iranhen, igual falavam meus parceiros de exército. Esse GPT, ele está alimentado com tudo que a gente precisa sobre documentação internacional, documentação econômica, PIB per capita, análise de custo de vida, livros dos grandes autores que falavam de teoria da bandeira. Então, esse GPT ele vai conseguir ajudar você em muita coisa, em dúvidas pontuais, ajudar a criar o teu projeto, o teu planejamento, a tua estratégia de internacionalização. Fiz com muito carinho, é de graça, tá ali e usem à vontade. Show de bola? Aí, nós temos também, cadê aqui? A fundação privada, tá? E a melhor maneira de eu explicar para vocês a fundação privada é diferente do trust, onde as coisas vão para o nome dele, tá? Ele não é dono, ok? Né? Quer dizer, no papel ele é, mas o dono é você. Na fundação privada, a fundação vira dona do patrimônio. Não é mais você. Só que você administra a fundação e você que movimenta os bens conforme a fundação, né? A fundação quer. Então vamos lá. Vamos deixar isso um pouco mais claro. Enquanto você escolher um trust, você vai fazer o quê? Você vai pegar... Né? Lembra que a gente falou da mochila de brinquedos? No trust, você vai pegar a mochila de brinquedos e vai falar assim, ó, toma, se alguém pedir, você fala que é teu, mas não é teu e você não pode vender, não pode trocar, não pode isso, não pode aquilo, e um dia eu vou retirar ou meus filhos vão retirar. Na fundação, você vai falar assim, ó, eu vou contratar você, tá aqui minha mochila de brinquedos, ok? E você vai administrar meus brinquedos. Às vezes eu vou vir aqui e vou andar num carrinho, às vezes eu vou vir aqui e vou ficar num apartamentinho, inclusive tem uns brinquedos aí dentro dessa mochila que dão dinheiro, tem o meu porquinho de dinheiro aí, então você pode me pagar, inclusive, um valor mensal, tá? Mas agora, você, fundação, você é a dona da mochila. Só que quem movimenta, quem gera as regras e quem manda o que fazer com a mochila ainda sou eu, tá? Calma que vocês vão entender. Eu separei um pouco melhor aqui essa parte da fundação para vocês entenderem um pouco melhor que a trust, tá? Vamos lá. E aí, porque a dúvida sempre fica aqui, tá, Marlon, eu não estou entendendo como que eu vou mandar nisso. Então, assim, ó, você continua mandando no jogo, mesmo sem ser o dono, tá? Então, vamos lá. Você é o fundador, founder, por exemplo. Lá no estatuto da fundação, quando você cria a fundação, você fala assim, ó, a fundação vai ser dona de tudo isso aqui, o objetivo é esse, quem vai administrar é essa pessoa, os beneficiários sou eu, meu filho, aquela capivara, aquele papagaio, ok? E todos esses bens da fundação vão ser usados de tal, tal, tal e tal forma, ok? Você pode se dar poderes especiais, tá? Como remover membros, aprovar gastos e alterar regras, ok? Número 2, você nomeia o conselho. A fundação é gerida sempre por um conselho e nunca só por um dono, mas você escolhe quem que senta nesse conselho. Não. Oxe, o conselho vai ser eu, você, você e você, tá? Você pode até colocar um testa de ferro e controlar ele por fora, e em muitas jurisdições o fundador pode manter o poder de veto, ou seja, o conselho falou que é para a gente vender aquele prédio ali. Só que daí lá, quando você fundou, você falou assim que tem que passar pelo fundador e o fundador pode vetar essa decisão, tá? Número 3, você mantém o controle via protector, um cargo comum em fundações e trusts, principalmente, tá? O protector pode ser você ou alguém que você confie, tá?
que tem o poder de vetar decisões, trocar pessoas do conselho, trocar o conselho inteiro ou autorizar distribuições. 4. Você usa contratos paralelos, né? Mesmo que legalmente você não seja o dono, você pode fazer um acordo com administradores com regras internas de obediência. Exemplo: não vender tal imóvel, manter investimento tal ativo, ok? E isso não aparece em registros públicos. E número 5, você pode ser o beneficiário da fundação, tá? Como assim? Você pode receber rendimentos, usufrutos, você pode morar dentro dos imóveis que são de propriedade dessa fundação. Mesmo sem ser o proprietário, você continua vivendo como se você fosse, mas você não é legalmente, tá? E como beneficiário, você pode retirar dinheiro legalmente sem declarar como ganho de capital, dependendo do país e da jurisdição que você escolheu, tá bom? E aí tem uma que essa aqui nós vamos perder um bom tempo para explicar para vocês agora, que é o quê? Que é a holding internacional. Já ouviu falar muito nesse nome? Já? Show de bola. E no final desse vídeo nós vamos comparar essas três para vocês entenderem como que vocês podem e se vocês querem usar esses três modelos para sua proteção patrimonial, tá bom? Galera, a holding patrimonial, lembra que lá numa aula a gente falou de uma offshore? A diferença da holding para a offshore é que a offshore, geralmente, ela é utilizada para realmente você tocar a empresa. É uma empresa que tem um objetivo. Por exemplo, eu sou um prestador de serviço, eu tenho uma empresa em tal país e eu faturo, emito nota, e eu trabalho com essa empresa documentalmente. A holding, ela é praticamente a mesma coisa. Só que a holding ela foi criada com um único propósito, que é ser dona do seu patrimônio e dos ativos. Então, ao invés de você, quando você compra um imóvel, você passar aí para o teu nome, você vai comprar um imóvel e vai passar para a holding, que é uma empresa que está domiciliada fora do país onde você reside. Então, por exemplo, vamos supor que vocês moram aí no Brasil e vocês montaram uma LLC nos Estados Unidos, tá? E vocês não montaram essa empresa com a intenção de movimentar, emitir nota, prestar serviço e tal. Você montou essa LLC com um único propósito de: esse carro aqui, vou passar para essa LLC. Comprei uma fazenda, quem vai ser dono da fazenda não vai ser meu CPF, vai ser a LLC. Então, a holding é como se fosse uma offshore, mas com o único propósito de ser dona dos seus ativos. É isso. Ponto. Ficou claro aqui? Show de bola. Legal, agora eu vou pedir para os meninos tirar a minha beleza toda da tela para a gente dar uma olhada numa tabela que eu fiz para a gente aqui. Que é o quê? A gente tem que entender isso aqui, gente. Tem que entender que isso aqui é importantíssimo. Bora lá. Pessoal, então vamos lá. Eu coloquei aqui as características de cada uma para que a gente tente, de uma vez por todas, entender qual é a diferença de tudo isso que a gente falou, tá bom? Então, natureza. A trust é um contrato jurídico, ou seja, você vai ficar ligado ao teu patrimônio apenas por um contrato, tá? Se diferente das outras, você, por exemplo, uma holding patrimonial, você é dono da empresa, você é dono de uma empresa que é dona dessa empresa, na trust só existe um contrato jurídico falando que você é dono daqueles bens e daqueles ativos, tá? Fundação privada, ela é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, ou seja, você vai passar todo o seu ativo, todos os seus patrimônios para uma pessoa jurídica que você não é o dono, mas que você controla, tá? E holding internacional é uma empresa legal com fins lucrativos. Então você vai passar todos os seus bens e ativos para uma empresa que está fora do seu país de residência e que pertence a você, tá? Finalidade. A trust geralmente é usada para proteção, sucessão e anonimato. A fundação privada para patrimônio familiar, legado e filantropia. E a holding para controle empresarial e centralização de bem. Personalidade jurídica, não tem. A trust não tem personalidade jurídica.
a fundação privada ela é autônoma e a holding ela é autônoma, ok? Quem manda na trust? O protector, tá? Ele manda conforme as regras que você passou para ele, que ele pode mandar, tá? Quem manda na fundação privada? O conselho ou o fundador com poderes especiais. E quem manda na holding? Os sócios, que podem ser só você. Dono legal dos bens. No papel, a trust é o dono dos bens. Dono legal dos bens, quando a gente fala de fundação privada, a fundação é dona dos bens. E quando a gente fala de holding, a holding é dona dos bens. Então percebam que em nenhum momento aqui falou que você é dono dos bens, tá? Porque a ideia é essa. Quando você toma um processo, quando você tem problemas, eles não podem tirar o que está no nome de outras pessoas. Essas outras pessoas são a trust, a fundação privada e a holding. Tá? Controle real. Quem que realmente controla isso? Tá? A trust é indireto por meio de regras via contrato que você fez. Como que você controla a fundação privada? Também de forma indireta, com estrutura jurídica. E como que você controla a holding? Essa você é mais diretamente porque você é o administrador. Tá? Sigilo patrimonial da trust. Altíssimo nível hard. Da fundação privada, ela pode ser alta, e da holding, se você é direto dono da holding, ela pode até ser baixa, na verdade. Aqui está média, mas ela pode até ser ruim e baixa, tá? Blindagem jurídica da trust, altíssima. Da fundação privada, altíssima. E da holding, alta, porque ela pode ser revertida dependendo da jurisdição que você montou ela. O juiz pode achar, não, ele só está tentando esconder patrimônio, vamos mudar isso numa canetada. Pode acontecer, tá bom? Quais são usadas para planejamento sucessório? A trust, natural e direto. A fundação privada, natural e direto. E a holding precisa de cláusulas ou fundação controladora, tá? Custo de manutenção da trust, médio. Da fundação privada, de médio a alto, inclusive do que a gente está falando nessa aula, é a mais cara para você manter, e a holding é baixa, até médio, mas geralmente é a mais baixa que você tem. Complexidade para você acertar o modelo ideal e não ter problema. Da trust, média. Da fundação privada, de alta a altíssima. E da holding, de baixo a médio. Ok? Jurisdições comuns, é óbvio que eu ia falar para vocês também aqui geralmente quais os países mais utilizados. Para trust, Belize, Neves, Jersey, ok? Para fundação privada, Panamá, Liechtenstein e Neves. E para holding, Estados Unidos, o estado de Delaware, Panamá, Emirados Árabes e Estônia, ok? Marlon, entendi, mas você enfiou um monte de coisa na minha cabeça e no final agora eu não entendi o que eu uso para cada coisa dessa aí, irmão. Não é isso que você está pensando? É óbvio que eu também fiz uma tabelinha para você entender isso. Vamos lá. Então, quando usar cada um? Quer sumir do radar com controle total? Você vai usar uma trust com uma LLC, que vai te dar invisibilidade máxima com controle da empresa. Você quer proteger os bens e deixar herança para os seus filhos com regras claríssimas? Você vai usar uma fundação privada. Define tudo via estatuto e vive tranquilo. Você quer operar negócios ou imóveis fora do seu país? Holding internacional, permite abertura de contas, contratos e gestão. Você quer evitar impostos e herdeiros problemáticos, né? Fundação ou trust, impenetrável por lei, herança automática. Você quer uma estrutura leve, barata e funcional? Holding em Delaware ou no Panamá, tá? Rápida, barata, suficiente para a maioria dos casos da gente. Você quer controlar de forma invisível? Vai usar uma trust em conjunto com uma LLC. Você aparece só como administrador, mas nunca como dono, tá bom? Galera, eu sei que essa aula é uma das aulas que tem uns pensamentos assim, um pouco mais avançados sobre tudo que a gente já falou até agora, mas eu tenho certeza que vocês estão saindo dela entendendo um pouco melhor temas que antes muita gente nunca ouviu falar e viram que, na verdade, nada mais é do que pessoas jurídicas que as pessoas abrem para transferir o seu patrimônio para essas pessoas jurídicas
e manter o anonimato e principalmente manter a sua blindagem patrimonial, tá? Sempre lembrando que no Brasil não existe blindagem patrimonial. No Brasil só existe mitigação, tá? Mas existem países que a lei fala assim, olha, ninguém mexe numa fundação, ninguém mexe num contrato de trust, tá? Então, aí, quando a gente começa a falar de blindagem, você começa a entender. E eu sei que para muitos brasileiros isso é complicado de entender. Por quê? Porque moramos em um país onde os juízes podem tudo. Moramos em um país onde abaixo, tem aquela máxima, abaixo de Deus só os argentinos, no Brasil não, abaixo de Deus só os juízes, né? Mas, via de regra, em boas partes do mundo não funciona assim. O juiz não é tratado como um semideus. O juiz é tratado como ele deve ser, que é alguém que trabalha para as leis que aquela região lá falou, não, para a gente, para a nossa sociedade vai ser assim. E aí, os ricos e outras pessoas usam essas estruturas jurídicas para proteger os seus patrimônios. Por quê? Porque essas estruturas jurídicas podem ser donas de empresas, de fábricas, de imóveis, de ativos, de carro, de caminhão, de fazenda, em vários outros países e tá tudo bem. Entendeu? Legal? A gente se vê na próxima aula, ok? Onde vai ser a última aula do módulo 11, tá? E daí nessa aula do módulo 11 a gente vai falar do quê? Agora a gente vai integrar tudo isso que a gente aprendeu nas 3 primeiras aulas, 4, acho que eu fiz uma aula de introdução aqui, com criptoativos, né? Porque será que dá para a gente integrar tudo isso? Banco, conta multimoeda, trust, LLC, será que a gente consegue integrar tudo isso ao mundo cripto? Já que é um mundo que está crescendo tanto, já que é uma boa, será que é uma boa proteção? Na verdade é uma pergunta, né? A gente se vê lá, vamos se ver na próxima aula. E se você gostou desse vídeo, ele te ajudou a economizar ou a ganhar uns pila, ou você quer fazer uma pergunta para o Marlão, clique aqui e no botão Valeu, faça a sua pergunta, escolha quanto de plata em Guarani, afinal Marloves que mora no Paraguai você quer me mandar, no caso 10.000 Guarani dá R$7. E envia aí para mim, tchê, todas as sexta-feira, o Marloves que vai responder todas as perguntas que tem um Valeu Demais, que vão ficar na playlist Valeu Demais.